Olá, boa noite a você que nos assiste ao vivo pelo canal do YouTube da SCB e do NUMAR, Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Sejam muito bem-vindos ao Seminário Criação em Pauta. Somos a Sociedade Criacionista Brasileira e você pode conhecer mais entrando no site da nossa SCB, www.scb.org.br. Este seminário é uma parceria entre a Sociedade Criacionista e os núcleos da SCB, no MAR, no LOM, no VEL, MC e no VAP. Aproveite também e faça sua inscrição em nosso canal e toque no sininho para ativar as notificações e saber das novidades. E se você gostar desta live, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. Conheça também a SCB nas redes sociais, no Facebook e Instagram, @Sociedade Criacionista. Hoje, 24 de novembro de 2023, teremos uma live em dose dupla. Nessa primeira parte, como palestrante convidado, temos a presença de Geraldo Gasoli, que falará sobre a era das narrativas, uma análise do discurso neodarwinista. E logo mais, na sequência, com Rafael Marques, Design Inteligente ou Evolução, que a zoologia nos revela. Geraldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui. Tem uma história longa, assim, nos bastidores, com o pessoal aí do NUMAR, da Sociedade Criacionista, e para mim é um privilégio. Ok, seja bem-vindo novamente. Antes da gente iniciar o nosso tema aí dessa noite, a gente gostaria de conhecer um pouco mais. Fale um pouco aí sobre sua formação, sobre sua área de trabalho. Fale também um pouco da sua relação com o criacionismo, como começou o seu interesse com o criacionismo. Ok. Minha história com o criacionismo ela começou muito cedo. Meu pai, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, ele anunciou para minha família que ele era ateu. E ele foi o camarada que me ensinou sobre Deus, foi a pessoa que me ensinou sobre princípios e valores. E ele falou, a partir de agora, como eu não tenho mais isso, não acredito mais em Deus, eu não devo mais nenhuma satisfação a vocês. Então, assim, ele entrou num ciclo destrutivo muito pesado e para mim, como criança, foi muito complicado, né? A pessoa que te ensina sobre Deus deixa de acreditar. Então, por mim mesmo, eu comecei a pesquisar sobre aquilo que eu acreditava. Na época, eu lembro que até o blog do Michelson Borges foi aquilo que me segurava contra os argumentos que ele fazia, né? No final da vida, meu pai, ele voltou a si, mas ele criou uma pessoa muito apaixonada na área do criacionismo, nessa área de defesa da verdade, de apresentar argumentações. E na faculdade de teologia eu já gostava muito disso. Meu mestrado foi em cima dessa área, eu quero falar um pouco do mestrado ali para frente. E eu estudei muito sobre essa questão da análise do discurso, né, o darwinista. Trabalhei, já escrevi alguns livros também, né, sobre criacionismo para jovens, com argumentações simples para poder embasar a fé. E agora, no meu doutorado, também pretendo continuar aí nessa área. Legal. Nossa, que história interessante. Eu desconhecia essa história, mas gostei dela aí. Foi por uma necessidade, né, de aprender mais também, de defender a fé. Uma questão de sobrevivência de partiu... fé mesmo, o criacionismo para mim. Exatamente. Geraldo, então agora, os próximos minutos aí estão contigo mesmo, com você aí, para falar um pouco sobre o tema do dia, ou da noite, né? Exatamente. Obrigado. Mais uma vez, né, queria dar as boas-vindas para você que está assistindo aqui essa programação. Não perde, vai ter muita coisa legal prestes a vir aí. E, bom, já contei uma parte da minha história, no meu mestrado que eu percebi como está, né, o termômetro do cenário neodarwinista, criacionista, quando eu tinha ali, né, foi no ano de 2020 que eu fiz o meu mestrado. Eu fiz numa instituição religiosa, não vem ao caso mencionar agora de qual religião, mas o meu orientador era um pastor doutor, que na época, quando eu apresentei o meu tema, que é esse que eu estou apresentando hoje, é um apanhado da minha tese, do mestrado, mais especificamente o primeiro e o terceiro capítulo.
eu faço uma análise também do próprio criacionismo, mas aqui eu quero mencionar mais o neodarwinismo, mas tem muita coisa que a gente pode abordar aí. Quando eu conversei com ele sobre o que eu queria falar, sobre a pertinência do projeto, esperando que ele, como pastor, ia entender, ele só falou para mim as palavras: será que você quer mexer com isso mesmo? Porque, assim, vou ser muito sincero para você, você vai ter muita perseguição, não sei nem se você termina seu mestrado. Eu falei, bom, mas é algo que eu gosto. Ele tentou me levar para várias pautas famosas na época, tentando me tirar dessa linha. Aí eu falei, não tem muita lógica para mim, né? Entrar na área do mestrado investigando algo que eu não tenho interesse. E para mim foi um período muito complicado, de severas ameaças, assim, mexendo com isso, de uma instituição que eu não pensaria passar por isso. E foi aí que eu vi que quanto mais era essa perseguição aumentada, maior era a importância do tema. E, assim, hoje nós vivemos em vários aspectos, não é novidade dizer isso, né, que nós vivemos uma era de narrativas, mas a análise do discurso neodarwinista, ela tem crescido. Hoje ela está em uma crise que a gente pode mencionar. Eu quero mencionar alguns desses fatores também, aí depois liberando, obviamente, para perguntas. Quem quiser participar, você é bem-vindo, tá bom? É rápido aqui o que eu quero falar, somente, né, em primeiro momento, nós colocarmos os antecedentes do neodarwinismo, que são importantes também para a gente mencionar. Mecanismos narrativos, a gente vai colocar também quais são os principais mecanismos da narrativa neodarwinista, como que ela funciona. Depois, as implicações dessa narrativa, implicações em que nível? Social, religioso, tá? E depois, para terminar ali rapidamente, eu quero colocar o devido lugar do neodarwinismo, aonde que ele encaixa, né? Nós entendemos hoje, e vemos hoje, na verdade, que o neodarwinismo tenta permear tudo que existe, mas ele precisa estar em algum lugar, como qualquer área, ele precisa estar limitado a um setor, tá bom? Vamos colocar aqui algumas coisas que eu achei muito interessante que a gente pode trazer como uma introdução para o que eu quero falar hoje. Nós estamos vivendo um momento de guerra, né? Temos guerra na região da Palestina, nós temos a guerra da Ucrânia, e essa frase, que é de autor desconhecido, eles tentam atribuir a filósofos gregos, mas a verdade é que ninguém sabe, que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então, quando dois lados estão em uma guerra, geralmente a primeira coisa que eles tentam matar é a verdade, tá? E aqui eu pesquisei, tem uma socióloga que ela, depois no final eu vou colocar o nome dela, ela coloca 10 fatores da propaganda, né? Algumas coisas importantes ali da propaganda de guerra. E eu fiz uma adaptação, a gente vai mencionar isso, uma adaptação de como também essa disputa pelos meios, né? O meio acadêmico, o meio científico, tenta também, a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? A primeira coisa que a propaganda tenta trazer é o seguinte: nós não queremos guerra, nós só estamos nos defendendo. A gente pode trazer isso também para o lado do neodarwinismo, é um mecanismo clássico, né, do ataque. Nós apenas estamos defendendo a ciência, nós estamos apenas defendendo a verdade, luz versus trevas. Isso também é usado, a ideia da propaganda que tenta destruir um lado sem argumentar, tá? Esse é um dos mecanismos da narrativa. Você tenta destruir necessariamente a ideia e não os fatos. Você tenta não dialogar, o mínimo de diálogo possível em prol ali de um projeto de destruição do outro lado. Nós defendemos uma causa nobre e não nossos próprios interesses. Isso daí eu vou mencionar melhor ali na frente, mas esse daí é um tema muito usado, é um botão muito apertado pelos neodarwinistas, que falam que a causa é nobre e não são interesses próprios, é apenas a verdade, apenas aquilo que vai levar a humanidade a um outro nível e que eles estão defendendo contra a Idade das Trevas. Tudo isso daí é parte da narrativa também neodarwinista, ok? O inimigo faz coisas ilegais. E aí, das 6 partes, eu ainda pensei em tirar essa, mas aí eu vejo hoje, pelo menos, que nesses grandes grupos, né, no meio deles, pelo menos, é colocado que
as atrocidades que aconteceram em outros períodos da história, e essas atrocidades de séculos ou milênios são trazidos para agora, mais ou menos para poder tentar colocar o mesmo descrédito na gente, né, que a gente está tentando usar de meios ilegais. A gente teve o caso, né, da Dove Miller, que eles colocaram aquilo como ilegalidade. Tivemos vários outros casos nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, onde a gente coloca, e eles tentam mostrar que isso é um lado da ilegalidade. O próprio presidente da CAPES, né, o ex-presidente da CAPES, quando ele mencionou ser criacionista, praticamente os veículos de mídia colocavam que ele era um criminoso. Então, colocar e assemelhar com a ilegalidade também é um desses mecanismos. Nós não sofremos perdas e as perdas do inimigo são irrecuperáveis, né? Tem aí um caso que eu vou mencionar também, né, que foi aquele do Huxley, o Bulldog de Darwin, contra o Samuel Wilberforce. E ali, os dois lados, é até interessante isso, porque os dois lados colocam a vitória para si, e que a partir daquele momento foi um divisor de águas, mas principalmente os neodarwinistas usam muito esse argumento, sem fontes, para ser bem honesto, porque tema do meu mestrado foi uma pesquisa sobre isso, colocando uma vitória, uma suposta vitória sobre esse tema do debate, né, entre o bispo anglicano e o Bulldog de Darwin. E, na verdade, a gente vai olhar aqui que teve vários momentos ali que não dizem com a verdade, isso é pura e mera narrativa. Tá? Artistas e pensadores reconhecidos dão suporte à nossa causa e, né, dispensa apresentações, o tanto de documentários sendo apresentados por influenciadores de Hollywood mesmo, mostrando coisas como se fosse um fato fechado. Você vê um documentário que menciona, né, os lapsos de era, criação, como se fosse algo totalmente aceitável, e a pessoa, né, acaba entrando nessa espiral do silêncio de acreditar junto também. E o último, que também é bem importante, quem não apoia a nossa causa é inimigo e traidor, mecanismo de toda guerra. E a gente vê, né, quem está entrando nessa área, talvez você não saiba, mas se você mostrar-se criacionista, dependendo da área, você é visto como alguém que está tentando destruir a sociedade ocidental, praticamente, tá? A gente vai mencionar aqui alguns casos, os estudos, né, que a gente faz, mas esse daí é um mecanismo de um processo de guerra onde você tenta destruir a verdade e não apresentar-se fatos, tá? Existe informação e existe propaganda. Tem um abismo de diferença, né, de um para o outro. A informação, ela tem exatamente o que ela diz, a ideia de informar, de trazer conhecimento. A propaganda é espalhar uma informação, não importa se ela seja verdadeira ou falsa, mas ela tem a ideia de propagar o máximo possível. Algumas ideias e diferença que a gente precisa fazer também entre a informação e a propaganda. O debate é a livre apresentação de ideias. Eu já tive debates e eu já tive também pessoas que foram lá única e exclusivamente para fazer propaganda, no meio que a gente trabalha, né, no meio das palestras e tudo. Quando você quer debater com uma pessoa, você quer apresentar as suas ideias, ouvir também, é importante ouvir as ideias do próximo, e, né, o público decide ali quem está com a melhor apresentação dos fatos. Mas a propaganda, ela já é um outro mecanismo, né? A propaganda é qualquer ideia que se encaixa ao viés pretendido. Então, a propaganda, ela não se importa necessariamente com a verdade. Ela se importa com que aquela ideia esteja alinhada com o viés que você quer defender. Então, isso aqui eu trago até para nós mesmos como criacionistas, né, para o pessoal das várias vertentes, que nós precisamos trabalhar com os fatos, nós precisamos trabalhar com as ideias e não focar tanto na propaganda, porque a propaganda, ela não tem freio. Ela não tem freio. Você pode ir com a ideia de querer debater, mas terminar fazendo uma propaganda. E hoje, pelo menos no meio acadêmico, nós precisamos mais que as ideias sejam apresentadas. Isso é um ponto interessante. Por que a universidade é um local tão fechado para as ideias? Tem uma aqui que eu vou mostrar daqui a pouco que vai corroborar isso que eu estou dizendo. Mas a universidade hoje é o local onde os planos, as ideias, a livre troca de ideias está sendo
muito censurada. Na sociedade, a gente já percebe alguns sérios e perigosos riscos de censura. Eu, por muito tempo, hoje, atualmente, eu esqueci de falar, eu sou diretor de uma escola adventista, enquanto eu faço meu doutorado, mas eu já fui professor concursado, e eu também trabalhava com ideias religiosas, e isso era um tema de ameaça, mesmo que fosse pertinente à minha área, porque eu dava aula de ensino religioso para o Estado. Mesmo assim, eu não podia mencionar de qualquer forma a religião. Mesmo que eu não fosse confessional, e eu podia provar que eu não era confessional, não gostava-se de ser apresentado de certa forma. Então, assim, eu era livre para falar aquilo que tivesse dentro da caixinha. Tá? Então, a propaganda também trabalha isso, né? O que for contra a propaganda, você está fora, né, do grupo. Algumas outras coisas. O debate, né, como eu falei, o projeto dele é informar. E a propaganda, a ideia dela é influenciar. Ou seja, você pode não ter a verdade, mas você pode ser um influenciador melhor. Então, se eu for melhor com os mecanismos da propaganda, eu tenho a maioria. Então, meu poder de influência é maior. Tendo um poder de influência maior, eu consigo bloquear com que o debate ocorra, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também ali na frente. Esse daqui é uma coisa que eu também trabalhei no meu mestrado, que se chama o mito da neutralidade científica. É colocado, isso é muito importante a gente trabalhar desde pequenos, né? Porque pelo menos a minha geração, ela foi criada com uma versão histórica de que muitas coisas foram descobertas e depois dessas descobertas, antigos sistemas foram derrubados. E que os cientistas nada mais queriam do que uma busca ingênua e neutra pela verdade. E a gente sabe que não é assim, né? O próprio Darwin, ele teve uma influência de séculos, para não dizer milênios anteriores, de pessoas que já tinham o seu pé no ateísmo, o seu pé numa ideia de ancestrais em comum. Darwin simplesmente ele era a pessoa certa no lugar certo. E ele já tinha também essas preconcepções. Quando a gente encontra a história, que é onde realmente importa, é o que é ensinado nas escolas, a gente vê como se fosse alguém que fez uma viagem e descobriu, né, um novo mundo e trouxe essa revolução para o meio social. A gente vai falar um pouquinho disso também. Tá? Esse mito da neutralidade científica, onde o cientista ele simplesmente encontra as coisas, né? A gente conhece, né, no meio científico, que os cientistas, muitas das vezes, eles buscam já esperando que encontrar. E aí, nesse processo, vai sendo feita a revolução científica lá para frente. Mas a narrativa neodarwinista, que é o principal ponto aí, a narrativa neodarwinista coloca que nós não queríamos, né, mas nós encontramos e eu preciso ser fiel àquilo que eu encontro, quando na verdade ele somente busca aquilo que entra dentro da propaganda. É aí que mora um perigo muito sério, né? Propaganda sendo feita dentro da ciência. Quando é feito isso, a gente corre um sério risco de não ter avanço na própria ciência, em vários aspectos, tá? Esse daqui, né, é o tema que eu já mencionei. Isso aqui foi uma charge feita na época, eu achei ela muito interessante, porque ali não é mostrado, são feitas caricaturas. À minha esquerda é o bispo Samuel Wilberforce e da direita ali está o Huxley. Na história, e até quando eu pesquisava sobre o tema, eu encontrava que esse debate, o bispo perdeu feio, com uma série de lacrações ou mitadas, né, que a gente conhece muito isso da dialética erística, e que foi uma comemoração e foi a derrota definitiva do criacionismo, e a partir de então a ciência venceu. Foi isso que eu aprendi na época minha do ensino médio e também quando eu pesquisava. No meu mestrado eu vi que a história, né, com testemunhas oculares, foi totalmente diferente. A gente foi colocado que o bispo ele partiu para ataques pessoais, né, o famigerado ad hominem, perguntando de que lado que o bulldog de Darwin era parente do macaco, né, se era por vó de mãe ou vó de pai. E aí ele fala que preferia ser preferia ter um avô macaco do que ter o conhecimento e usar isso para
escurecer o conhecimento e a evolução e tudo, e aí diz que o pessoal aplaudiu, o Wilberforce ficou humilhado, e hoje a história que está buscando, né, realmente os fatos, já vê que não aconteceu nada disso. Foi um debate respeitoso, né, obviamente teve alguns momentos acalorados, mas o próprio bispo ele foi muito enfático em dados científicos que ele tinha na época. Ele não tinha todos os dados, né, obviamente, e ele usou também cientistas renomados que favoreciam o criacionismo, e fala que algumas testemunhas oculares presenciaram no final, todos ali naquele momento, jantando no final do evento, e que teve um clima muito amigável. A questão principal, por que eu trouxe isso? A questão principal é o que foi feito a partir desse debate. Porque a partir desse debate, os grupos ateístas que já existiam naquela época, antes mesmo do Darwin, eles já existiam, já era um grupo forte, eles começaram a utilizar dessa narrativa, que o neodarwinismo hoje traz também, de vitória. Uma estratégia aí de tivemos a vitória, essa foi a vitória definitiva, não precisamos de uma segunda vitória, porque já está feito aí a luz, né? Já foi levada à luz. E nesse momento, a gente, quando olha para trás, a gente percebe que não houve isso. Na verdade, foram apresentadas até, né? O Huxley também conseguiu apresentar de forma convincente para o público dele, e o Samuel Wilberforce também conseguiu aplicar para o público dele. Diz que algumas versões narrativas colocam que tinha cristão chorando, que tinha cristão agarrado na Bíblia, gritando, por favor, não acreditem nele, acreditem na Bíblia. E os próprios testemunhos oculares, anos depois, falaram, não aconteceu nada disso. Não foi tão caricato quanto os jornais ou os grupos, né, de ateus comemoraram na época. Mas a narrativa fica. Então, esse daí eu acho que é um ponto importante, né? Porque a propaganda, ela faz um estrago grande séculos depois. Ela faz um estrago muito grande séculos depois. Cabe aí ao historiador, né, fazer essa revisão dos fatos para poder compreender que, assim como hoje, não há essa virada histórica de um lado ou do outro, né? Sempre há o debate. Nós esperamos sempre que o debate seja respeitoso e que a narrativa não sobrepasse as evidências, né, quando são apresentadas. A narrativa neodarwinista, ela se baseia, né, nesses eixos, tem muitos mais, mas eu acho que os principais que a gente pode mencionar seriam esses daí, né? É uma estratégia napoleônica da narrativa. Esse termo eu cunhei na época do meu mestrado, que é da vitória. Né? Nós vencemos, nós somos vencedores, e agora nós avançamos, e cada avanço nosso é uma vitória, e os vencedores e os derrotados que ficam para trás estão correndo atrás, mas o vencedor já foi declarado. Então, a ideia do vencedor declarado foi uma estratégia muito, muito eficiente desde o século XIX, e que foi tirado, né, o lugar para fala, para conversa e para o diálogo, porque não há mais diálogo, segundo eles, não tem mais o que dialogar-se. Diálogo é dar oxigênio, isso daí, até os líderes ateus falam isso hoje, que não tem o que conversar com o criacionista, mesmo que ele apresente as mais fortes evidências, porque é como dar oxigênio para morto, não tem mais função, segundo eles. Tem alguns casos que são interessantes, né, de próprios professores que tentam colocar essa questão de você tentar contra-argumentar. Isso aconteceu comigo no ensino médio, no meu primeiro ano, foi um baque, né? Quando eu recebi na minha igreja, ninguém tinha me ensinado sobre criação, evolução, não sabia nada disso. Então eu cheguei bem assim, despreparado para o ambiente do ensino médio. O professor colocou aquilo, fiquei assustado, né? Já estava com a situação do meu pai, comecei a pesquisar por mim mesmo. Logo depois, quando eu já tinha, né, as ferramentas para indagar a narrativa do meu professor de biologia, ele me excluiu da sala narrativamente. Ele já não falava a sala, ele falava assim, vocês, apontando somente para mim, vocês dizem isso. Então, ele não me considerava. É importante nessas palavrinhas que tem no diálogo, na narrativa, já mostram vocês. Eu já não era mais um aluno, eu era já dentro do grupo do criacionista do século XIX. Quem indaga já entrava nesse grupo aí.
Criacionismo é ataque, nós somos defesa. É a parte da arte da propaganda, né, que eu mencionei lá no início. O criacionismo está lutando, segundo eles, para destruir, né, o conhecimento. Nós estamos apenas nos defendendo. E a gente sabe hoje, pelos fatos, que isso é totalmente o oposto. O criacionismo deseja derrubar a ciência em sala de aula, coisa que é um absurdo as pessoas mencionarem isso. Mas, realmente, quando a gente tenta indagar alguma coisa, eles vão para a narrativa e não para os fatos. O próprio Michael Behe, né, quando ele apresentou vários mecanismos microscópicos das bactérias e tudo, ao invés dos neodarwinistas utilizarem isso para poder contra-atacar com outros argumentos, na verdade, tudo que eles fizeram foi a mesma estratégia do século XIX. Essa estratégia é a estratégia da difamação, essa é a estratégia da propaganda, de falar, olha, antigamente, né, quando falava que os judeus sacrificavam criancinhas, aí depois os comunistas nos Estados Unidos sacrificavam criancinhas, aí hoje nós também, né, a gente não quer que as crianças se vacinem, hoje a gente não quer que as crianças aprendam ciência, a gente quer que as crianças morram. Tudo isso daí é parte da narrativa, uma narrativa covarde que é utilizada. A comunidade científica condena qualquer visão que se contraponha ao atual modelo de evolução. Eles colocam hoje muito, é um clássico, né? Desde aí da pandemia a gente percebe isso. A comunidade científica é como se fosse uma vila no interior aí de São Paulo, eu acho, que ela escreve uma nota e vai falando isso, como se fosse uma coisa só, né? Quem conhece, quem vive no meio, sabe que a comunidade científica ela está num eterno progresso, e nesse progresso, né, o conflito de ideias é benéfico, por assim dizer, exceto quando você fala do neodarwinismo. A gente já tem vários casos, inclusive do Dr. Mark Armitage, quem não conhece, dê uma pesquisada, é um caso muito interessante de perseguição declarada por alguém que não foi de acordo com a linha principal do pensamento vigente. Isso daqui é importante porque a gente precisa entender em que pé, tá? Isso daqui, as etapas da construção da ciência, é muito interessante quando a gente vê, né, falando sobre o estabelecimento de um novo paradigma, a revolução por trás da ciência, cunhada aí, né, pelo Thomas Kuhn. Vem a primeira pré-ciência, é formado o paradigma, que é a construção do pensamento. Até então é feito a ciência normal, né, construída ali a ciência popular, por assim dizer, e surge a anomalia. Quando começam a ter um acúmulo de anomalias, entra em crise. É aqui que acontece uma coisa interessante. Aqui que o neodarwinismo trabalha muito bem. Por quê? Da anomalia para a crise, eles bloqueiam. As anomalias são bloqueadas. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma estagnação em certos aspectos da ciência por causa do bloqueio. Não é permitido que seja indagado certos processos. A gente teve alguns momentos que o darwinismo foi indagado, ele foi eclipsado. O neodarwinismo é uma tentativa de dar um respiro ainda mais, mesmo que a gente já conheça vários e não conheça também determinados mecanismos que fossem processos de adaptação, mas eles ainda querem colocar na conta da evolução, na conta do processo, né, sobre da adaptação e tudo, e a gente já sabe que esses aí não são mais preponderantes para adaptação. Mas se você tentar bater com isso de frente, você tentar criticar, você sofre, né, sérios problemas. Conheci um outro professor, não era cristão, sequer era cristão, que ele tinha severas indagações ao modelo neodarwinista, mas era recomendado para ele não mexer, porque até o subsídio dele, né, de estudo poderia ser vetado. Isso aconteceu na época, ele conversando comigo, ele disse que estava sofrendo perseguição, e nem cristão o camarada era. Na verdade, tudo que ele era contra o cristianismo, mas ele também foi perseguido. Então, não é só um privilégio nosso a perseguição do neodarwinismo, né? Interessante isso. Até o estabelecimento. Por que a anomalia ela é deixada de lado e aí eles pisam tanto na ideia da narrativa? Porque a anomalia leva à crise, né? Leva-se a uma ciência extraordinária, entra-se a revolução científica e se estabelece um novo paradigma. O melhor momento para tentar ser freado isso com a narrativa é a anomalia. Então, a gente está vivendo um processo aí de
estagnação científica muito por causa disso, porque a anomalia, ela não é mais estudada, ela não é mais vista, não conseguimos colocar em crise. A gente tenta, mas a verdade é que nós vivemos esse processo de estagnação severo, tá? Por mais que as anomalias estejam se acumulando, uma hora vai despencar tudo de uma vez, né? A narrativa neodarwinismo, então, aqui eu já mencionei, mas olha, não, último ponto ali, ó. Os mecanismos que eles fazem, né, são inimigos da razão, aqueles que se contrapõem ao modelo atual. Então, né, a mesma coisa que eu mostrei lá no início. Quem é contra a guerra é traidor. No nosso caso, nós somos traidores, né, da razão, da verdade, inimigos da luz, ataque às credenciais. O próprio Michael Behe foi atacado com isso na época. Vocês que trabalham, né, nessa área do criacionismo, muitas vezes as próprias credenciais são atacadas. Eu já vi vídeo de resposta de pessoas que o camarada nem um mestrado tem, mas ele ataca um cara que é doutor para poder falar contra a evolução, contra o mecanismo atual que se acredita-se da evolução, mas o camarada coloca, o que ele usa? Ele usa fatos? Não, ele usa narrativa. Ele usa narrativa para poder descredenciar alguém que tem muito mais credencial do que ele, e funciona. Essa é a coisa. Tem uma frase que diz assim, né? Uma vez que você fala que uma pessoa é louca, tudo aquilo que ela faz para mostrar que não é louca só corrobora que ela é mais louca ainda. Esse é o looping do pensamento. Então, o camarada mostra vários fatores. O grupo maior diz que ele é louco, e aí tudo que ele faz para tentar continuar o debate só continua deixando engraçado em vez de ser informativo. Os mecanismos erísticos, né, do debate, segundo Schopenhauer, são muito interessantes, esses mecanismos, o ad hominem, o argumento do espantalho, as redes sociais, os fóruns estão lotados disso. Esses mecanismos, nós, inclusive, como criacionistas, né, cada vez mais nós temos nos policiado em relação a isso, porque os dados estão do nosso lado. Então, como nós estamos com os dados, nós precisamos aprender esses mecanismos para poder combater. Para poder combater como? Com fatos. Porque as anomalias elas vão continuar se acumulando e uma hora eu costumo dizer que o neodarwinismo tem prazo de validade. Vamos lá. Esse daqui é bem recente, foi uma pesquisa em 2023 sobre liberdade de expressão, e quem ficou em último lugar no ranking da liberdade de expressão foi Harvard. Foi Harvard, olha que interessante, né? A Universidade Tecnológica de Michigan, a Universidade de Auburn, a Universidade da Florida State University, elas ranquearam entre as melhores para a liberdade de expressão. Mas Harvard conseguiu 0 pontos de 100. 0 pontos de 100. É uma universidade onde é buscado tanto a revolução que quem ou tenta ser um pouco lógico, acaba tendo pescoço, né, colocado a prêmio ali. Você vê a própria Harvard, que o próprio capelão deles, né, um ateu, e isso para eles é uma revolução. Em vários outros, aí eu tento trazer, porque a gente não tem tanta pesquisa, né, aqui no Brasil, mas a perseguição que é feita também no meio acadêmico nosso é incomum o que é feito. Você não pode se contrapor politicamente, você não pode se contrapor ao viés principal. Nós temos vários casos, né, dos nossos principais aí, expositores de criacionismo, ciência e Bíblia, sendo proibidos de discursar em faculdades, mesmo que não fosse de forma obrigatória, mesmo que só fosse uma exposição. A pressão de grupos é tão grande que a reitoria acaba sempre tendo por que cancelar. A gente está vivendo esse processo aqui também, onde a faculdade não é mais local de liberdade mesmo para poder ser falado, para poder ser apresentado as ideias. Então, hoje isso já é visto lá fora como o declínio do Ocidente, né? A perda dessa liberdade. E aqui as implicações, né? Quais seriam as implicações dessa narrativa? O materialismo retrai os avanços do pensamento porque ignora a busca pelo transcendental. Considerar-se evolucionista aos moldes do neodarwinismo e teísta é totalmente incompatível. Na época de Darwin, muitas pessoas, né, entenderam aquilo por errado e outros tentaram conciliar, né, que é o evolucionismo teísta, que é uma aberração
da teologia, uma aberração científica, ninguém gosta praticamente, né? Um grupo deles mesmo que tentam sempre trazer e abraçar o modelo vigente sem indagar, não é feito uma indagação, só foi criado um modelo que tenta conciliar tudo. Geralmente isso traz um perigo, né? Evolução teísta. Por quê? Porque, primeiramente, uma implicação para mim como teólogo é que se nós viemos do macaco, então todo o processo da luta pelos bens e todos aqueles processos morais não seriam errados. Logo, então, não haveria sacrifício e há uma desconstrução disso. Sofro muito com isso, inclusive, sofro muito com isso no meio que eu vivo agora do doutorado, né? Como eles veem que esse modelo não está dando certo, eles agora tentam atacar a Bíblia. E por muito tempo eu pensava que era somente ali o relato de Gênesis, literal, e aí no meu próprio doutorado de teologia, eu já vejo uma desconstrução total até da ideia de Deus, da ideia de Jesus, colocando mesmo na Bíblia um politeísmo. E quando eu indaguei com a argumentação, fui atacado, fui bem atacado. Professor, só um exemplo rápido, o professor colocou que o termo de Deuteronômio, filhos de Deus, era para deuses. Então, era uma prova viva de que Israel teve um início politeísta. Mas, assim, na hora, eu lembrei de um outro texto em Deuteronômio, dizendo assim, vocês, Israel, são filhos de Deus. E aí eu falei, olha, dentro do mecanismo, né, da hermenêutica, eu sei que quando o termo é aplicado para uma coisa, é muito difícil que esse termo mude. Então, se o autor está usando filho de Deus para Israel, por que aqui é para deuses? Faltaram me matar na sala de aula, quando eu debati com o professor, né, que tinha lá trocentos doutorados e tudo, mas assim, muitos partiram para a defesa, e aí eles foram para quê? Para a narrativa. Então, assim, no meio teológico, a gente está sofrendo um ataque. A gente está sofrendo ataque. Por quê? Porque a Bíblia ela não dá espaço para esses processos da visão vigente. Então, eles já percebendo que a coisa não está avançando, eles estão retraindo e tentando atacar as bases, os fundamentos nossos, né? A implicação dessa narrativa influencia isso. Infelizmente, tem gente que acaba tentando conciliar e não percebe que isso é um tiro no pé. O mecanismo da narrativa neodarwinista entende-se como o defasado pensamento iluminista. Isso inviabiliza uma construção de diálogo. Por muito tempo fui fã do iluminismo, até que comecei a ler muito sobre ele. Os iluministas, eles eram pessoas extremamente supersticiosas. Grande parte deles acreditavam nessas áreas de energias por cristais. Tinha vários desses movimentos aí que não são apresentados nos livros de história. Eram pessoas supersticiosas, mas a história pintou eles como aqueles que levaram luz para um processo que o mundo inteiro viveu na escuridão. O mundo inteiro, desde então, vivia na escuridão. E o iluminismo trouxe finalmente a luz para o mundo, né? Que na verdade a gente sabe que quase jogou a Europa de novo numa era das trevas ali, né? Com todos aqueles processos. Teve seus pontos positivos? Teve. Mas, assim, a natureza humana sempre se demonstra nesses aspectos aí. Foi uma atrocidade que corrobora aí, né? Em anos fizeram o que a religião, né, corrompida fez em séculos. Eles conseguiram fazer em meses, né? Uma matança ali indiscriminada. Mas o mecanismo deles é esse, que o darwinismo, neodarwinismo, ele vem como a luz no meio científico. E essa luz, ela precisa ser protegida. Então, quem não está protegendo o neodarwinismo é inimigo da ciência, porque a religião da ciência seria o neodarwinismo, por assim dizer, né? E aí você vê esses grupos jovens, né, pessoas que tentam colocar que você é contra, então você é contra tudo aquilo que a gente acredita, você é contra a ciência, nós fomos à Lua, e aí eles entram, tudo aquilo que a ciência conquistou, eles colocam como crédito do neodarwinismo, entendeu? E tudo aquilo que ela não fez é conta da religião. Implicações da narrativa ainda. Há um bloqueio no meio acadêmico, já mencionei, geralmente por volta do ensino médio, ditado pelo neodarwinismo. É interessante isso, porque foi o motivador do meu mestrado. Muitas pessoas, elas influenciadas ali, e eu percebo isso como diretor agora, a criança, ela quer entender o porquê.
É a primeira coisa que ela, né, na fase ali do Fundamental 1, eles perguntam. Eles não querem mais só que você explique. Eles não querem mais só que você dê a resposta. Eles querem saber o porquê de tudo aquilo. Esses porquês têm sido atacados. Quando o aluno ele tem uma concepção de quando ele olha para o céu, para a terra, né, como fala o livro de Isaías, né, que dá um propósito, ele vai entrando no ensino médio e não há nenhum link. Para ele entrar no meio da ciência, ele tem que aceitar uma sequência de coisas que entram em conflito com aquilo que ele acreditou. O menino teve uma criação cristã e ele tem que deixar de lado talvez um 80% de como ele enxerga o mundo para poder passar de ano. E hoje nós temos casos graves de pessoas, né, que eu conheço alguns casos de alunos que, por tentar entrar na faculdade, eles lutaram tanto para isso, mas eles queriam entender os porquês. E aí o professor falava simplesmente, você não tem que saber o porquê. Isso aí não vai cair na sua prova do Enem. Você tem que estudar, você tem que entrar na faculdade e lá você tem que seguir a ordem. Então segue o que eu estou te falando aqui e ele chega na faculdade, ele também não entende os porquês. Ele tem que atender a agenda, ele tem que atender a propaganda. Aí, né, a menina ou o menino entra em depressão, não conseguem estudar. Então, esse é um lado que me preocupa muito hoje para os nossos jovens, né? Por conta da narrativa, eles têm 3 caminhos. O primeiro caminho é ceder a agenda. O segundo caminho é uma depressão severa, porque ele não se sente parte daquilo, então ele tem que passar 5, 6 anos num ambiente extremamente nocivo para aquilo que ele acredita. E a terceira é ele ser odiado por todas as nações da faculdade até que ele se forme, né? E também isso aí causa danos para a mente dele. E chegando já, né, no nosso final aqui, o devido lugar do neodarwinismo. O campo filosófico que abrange os absolutos. É o campo filosófico que abrange os absolutos. É exatamente assim que eles se enxergam, né? Se eles são absolutos em alguma coisa, definitivamente não é a ciência o lugar para eles. A saída do neodarwinismo do cenário universitário se torna uma questão de saúde acadêmica. A gente tem casos já de professores que não são cristãos também, deixo isso muito claro, que falam que os neodarwinistas e pessoas que vão nessa linha reclamam mesmo, sabe? Porque você precisa atender uma sequência de interesses. Se você não recebe esses interesses, você é perseguido na própria faculdade. Eu acho que isso aqui é um ponto muito importante para a gente entender. Essa propaganda não afeta somente os criacionistas, tá? Quem indaga ou quem quer fazer qualquer outra coisa que não seja da agenda vai se complicar também. Os mecanismos que mantêm a eficiência neodarwinista em conquistar adeptos são meramente narrativos. Então aí você percebe, quando o Michael B. representa anomalias no modelo, eles vão para a narrativa, eles não continuam no campo das ideias. Então hoje a gente percebe isso. Se o campo deles é narrativo, o devido lugar do neodarwinismo tem que ser da narrativa. Mas o que eles fazem hoje, basicamente, é fechar ali as portas do meio acadêmico e falar, olha, mostra aí suas credenciais, se você atende o que a gente está, você está dentro, senão você está fora, ok? Então, sendo assim, eu falo, né, como alguém, pela minha experiência, pelo que eu ouço, pelo modelo que a gente encontra, o neodarwinismo, ele tem prazo de validade, porque as anomalias vão se acumular em determinado momento. Cabe a nós, né, manter esse acúmulo das anomalias, continuar sendo feita uma pesquisa séria, continuar sendo feita uma análise, né, de como está, em que pé está indo, e vai chegar uma hora que, né, acontece a revolução científica. É uma questão de tempo. Eles têm, obviamente, a mídia a favor, eles têm a cultura popular, que está muito forte nisso daí hoje também, mas nem isso daí vai conseguir segurar por muito tempo, tá? Eu tenho aqui, para quem quer saber, esse daí é a primeira parte da bibliografia, esse daí é minha tese do mestrado. Essa Morelli, ela é aquela dos Passos da Guerra, que eu mostrei, e a notícia também de Harvard, né, que foi nomeada a pior escola para a liberdade de expressão, ok? Muito obrigado para você também que passou um tempo aí ouvindo, né? Os pensamentos são coisas simples que a gente tenta compartilhar, mas eu tenho certeza que, assim como me abençoou, espero também que abençoe a sua vida. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo, pela sua explanação sobre o tema de narrativas. É interessante que o cerceamento da liberdade de pensamento
traz a ciência, né? Na Idade Média aconteceu muito disso, agora na Idade pós-moderna também tem acontecido, e não importa o motivo, seja por motivo religioso, por motivo não religioso, ou seja lá quem está cerceando o pensamento de outrem, sem o contraditório, sem Eu acredito que teve um corte na live. Vamos ver se a gente aguarda um pouquinho aqui para ver se volta. Deixa eu ver. Bom, eu vou. Acho que houve um corte Aí, aqui, né? voltou. Tinha sido cortado. Acho que teve um corte aqui, né? Isso. Eu estava dizendo que não importa o motivo, ou seja lá quem está cerceando, né, o pensamento de Exato. outro, né, sem o contraditório, sem a universalidade de pensamento, que aliás esse até inclusive é o motivo pelo qual o nome universidade existe, né, um universo de ideias, universidade de pensamento. Sem esse contraditório, né, não há como a ciência progredir, porque quando todos nós pensamos da mesma forma, a gente consegue somente fazer mais do mesmo, né, se progride Exatamente. na ciência. Muito bem, nós temos algumas perguntas aí também, duas perguntinhas aí sobre o tema. A primeira Legal. delas, à luz de tudo que você falou, qual dica Ok. A pergunta aqui, né? À luz de tudo que você falou, qual dica você daria para um jovem cristão que está entrando agora na universidade? Bom, eu tenho, né, um caso interessante, se eu pudesse ser bem rápido para falar. No período que eu estava cursando medicina, eu não terminei medicina, mas eu comecei medicina, e nós tínhamos uma aula de biofísica. Essa aula de biofísica, o professor era ateu, era conhecido pela perseguição que era feita, e eu lembro que na época eu já tinha escrito livro de criacionismo, já gostava de palestrar. E eu lembro que quando esse professor chegou para poder falar, os argumentos dele eram pífios, os argumentos dele eram narrativas. E eu lembro que eu fiquei assim, tremendo para poder falar alguma coisa. Eu queria praticamente replicar a cena do Deus não está morto, fazer alguma coisa. Mas eu fiquei quieto, eu senti o Espírito Santo falando, você não vai falar nada, você vai ficar quieto. E aí eu saí da sala. E eu lembro que os meus amigos da mesma religião que a minha falaram, uau, isso daí mexe com a gente, né? Eu falei, cara, não mexe, você precisa indagar, você precisa pesquisar, você precisa ficar incontente com o que está acontecendo, com o que está sendo mostrado. Porque se você acreditar no que o professor está falando só porque ele é o professor, você vai ter complicação. E só para contar essa história com esse professor, ele era daquele professor que, assim, vocês não vão talvez levar a sério o que eu estou dizendo, mas o professor literalmente pegou a sala e dividiu, ó, quem acredita em Deus fica desse lado, quem não acredita fica desse lado. A matéria não tinha nada a ver isso, nem cabia esse tipo de debate, era medicina, mas o professor era do grupo mesmo, da agenda. Alguns ficaram, mas eu senti que ficaram só para me dar um apoio moral. Esse professor me perseguiu muito durante o semestre todo. Me perseguia em diferentes níveis. E toda vez que eu via ele dando algum vacilo na aula, alguma coisa, eu sentia vontade de comentar, mas eu sentia o Espírito Santo me tocando fortemente para falar assim, você não vai fazer nada. E eu confesso que foi mais difícil ficar quieto do que falar alguma coisa. Era muito complicado. E aí eu lembro que no final do semestre o professor, numa crise de raiva com a sala, ele falou, queria ver se vocês estivessem aqui no meu lugar. Aí ele falou, vou escolher alguém. Só para ter uma ideia, esse professor me perseguiu tanto que um dia ele fez eu colocar numa folha uma tarefa lá, e ele falou, coloca o que você acredita. Só por você escrever, era à mão, 8 folhas. Só por você escrever, você já vai ganhar 3 pontos. 3 pontos na medicina era questão de vida ou morte. E aí eu lembro que eu fiz à mão, que eu acreditava, né, sobre a matéria, colocando dados. Eu lembro que eu fiz quase o formato da BNT à mão, para poder deixar tudo certinho, sabe? E o professor falou, só por você colocar seu nome eu vou dar 3 pontos. 3 pontos de 7, se eu não me engano. Tem um tempo, eu não lembro. Ele me deu 0. Ele me deu 0, porque eu fui contra e argumentei.
O professor continuou me perseguindo, continuava me dando a menor nota de tudo. E um belo dia ele falou que eu teria que dar uma aula e era semana de prova. Eu ia dar aula no lugar dele. Ele fez porque ele queria mesmo humilhar. Eu lembro que era semana de prova, não daria. A aula era 1h30. E eu lembro certinho que eu tinha que dar aula. Era grau de osmolaridade. E que sofrimento daquele negócio, não era minha área, né? Eu sou formado em teologia, eu não sou de humanas, eu não sou de exatas, eu sou de divinas, que eu costumo falar. Como que eu vou falar de graus de osmolaridade? Estudei muito para não passar vergonha. E aí tinha até um vídeo eu fazendo essa aula, e aí o professor deixou ali tudo, né? Eu sei que no final do semestre teve um almoço entre os alunos. E aí eu fui nesse almoço e esse professor apareceu. Ai, que agonia que me deu e tal. Mas ele me chamou para conversar. E aí sentei lá para conversar com ele. Ele falou: Geraldo, eu sei que eu fiz mal para você esse semestre. Eu sei que durante o semestre todo eu via você sofrendo, mas eu ficava quieto. Eu ficava quieto, não falava nada. E eu sei que eu fiz você sofrer. Eu só queria te falar que eu não vou mais passar essa matéria. Eu refleti ali, eu vi que eu fui mal, que eu não devia ter feito isso. E realmente, nos outros semestres, os alunos falaram que ele não era mais assim, que ele tinha mudado. E eu lembro que quando eu fui perguntar para Deus, né, em oração, Deus falou: olha, tudo que você teve que fazer foi testemunhar. Entendeu? Às vezes a gente quer um debate, quer tudo, mas às vezes tudo que você precisa fazer é ali um testemunho. Esse professor, mais tarde, ele acabou sendo um amigo meu. Eu presenteei ele com um livro. E ele falou para mim que ele tinha muita dificuldade em acreditar quando a pessoa falava que era cristã, mas ele achava na boate, que falava que tinha um dia que ele guardava, né, e tal, mas estava na boate, colava, eram os piores a tirar nota. Então, assim, à luz de tudo que você falou, qual dica você daria para um jovem cristão que está entrando agora na universidade? Dê seu testemunho. Destaque-se para ser o melhor da sala. A gente precisa conquistar o nosso espaço, tá? Conquiste. Esse professor, ele falava, por mais que ele tentava tirar tudo que era nota minha, nas provas ali ele não conseguia. E eu tirava a melhor nota da sala. Então, assim, lute para ser o melhor. Assim como os amigos de Daniel e Daniel foram os melhores em tudo, ore, peça para Deus sabedoria, peça para Deus inteligência e lute para ser o melhor. Não dê um mau testemunho, porque o seu mau testemunho vai influenciar os próximos estudantes que estão vindo no seu lugar. Eu não fiz nada, eu não fiz um debate, eu não apresentei nada. Quando eu tinha vontade, Deus falava: fique quieto, não fale nada. Eu engolia e Deus me ajudou muito nisso, porque eu posso dizer que eu facilitei a vida do meu próximo, né? Porque ele cumpriu o que ele prometeu, ele não fez mais essas aulas, essas exposições exageradas aí da narrativa, ok? Então esse seria o meu primeiro conselho, né? Dê um testemunho, continua firme e lute para ser o melhor na sua área. Ok, muito obrigado aí por responder essa primeira pergunta. Temos mais uma aí. Qual o papel do cristão na educação para lutar contra essas narrativas? Ok. Realmente, o cristão, ele precisa voltar a ser aquilo que a gente era, né? Aquele conhecedor da Bíblia, aquele que sabe apresentar uma coisa. Eu costumo dizer que existem dons. Eu não tenho o dom do canto, por exemplo. Não tenho. Já estou acostumado com isso. Para música, nada. Para várias coisas eu não tenho. Mas tem coisas que eu tenho. Agora, não existe o dom do testemunho. Não existe. Testemunho é obrigação de qualquer cristão. Então, o que o cristão precisa fazer? Desenvolver nele a capacidade de testemunhar aquilo que ele acredita. Testemunhar. Como? Através da leitura, através da oração, através de uma leitura edificante que vai desenvolver nessa pessoa a capacidade dela explicar com clareza aquilo que ela acredita e principalmente a capacidade também dela defender aquilo que ela acredita. Então, você que está começando, você que está, né, já mais avançado nisso, por favor, você precisa levar essa luz para outras pessoas. Você precisa continuar sendo luz no seu lugar de trabalho, em todos os ambientes. É aquilo que eu costumo dizer, né? Não basta só você conhecer, você tem que viver. Viver aquilo que você acredita. Então, eu posso vencer um debate retórico com uma pessoa, mas eu simplesmente não levar aquela pessoa para Cristo, ou levar ela, né? Por quê? Porque eu não mostrei que aquilo existe em mim. Então, o cristão que ele quer ser efetivo
efetivo na arte, né, de levar pessoas a Cristo, levar pessoas para a verdade, ele precisa realmente fortalecer esse lado dele, um lado de conhecimento, um lado de testemunho, um lado de espiritualidade, né, e vivência naquilo que ele acredita. Eu acho que é isso. Ok, muito obrigado, Geraldo. Obrigado pela sua explanação sobre o tema, por responder aí as nossas perguntas. Foi muito construtivo aí para entender um pouco mais a respeito das narrativas aí no conflito, né, entre o evolucionismo e o criacionismo, que a gente sabe que realmente existe um conflito entre essas duas visões. São duas visões de mundo completamente distintas e, de certa forma, elas não são compatíveis entre si. Exatamente. Antes da gente iniciar aqui a nossa segunda palestra do dia, eu quero pedir aí para que você que está nos assistindo, que você acesse o canal do YouTube aí no Numar, o canal do Numar aí no YouTube, aliás, faça a sua inscrição no link que tem lá para participar do sorteio dos livros que a SCB estará distribuindo. São 7 livros que a SCB estará distribuindo, sorteando aí entre os participantes. Aqui também foi colocado agora também aqui o link de acesso, você pode acessar aí você pode acessar aí o link do YouTube no comentário e fazer a sua inscrição para o sorteio. No domingo, os resultados serão divulgados pelas redes sociais do Numar SCB. Muito obrigado mais uma vez, Geraldo. É uma satisfação te conhecer. Não te conhecia. Deixar aqui um minutinho para você encerrar aí a sua participação aqui na live esta noite. Ok. Agradecer a oportunidade de ter falado. Já era uma vontade minha quando eu comecei a caminhar, né, no meio do criacionismo. Fui muito abraçado pela galera da SCB, principalmente aí também do Numar. Eu fico geralmente nos bastidores, mas acompanhando, recebi essa oportunidade. Fico feliz, sempre quis ter uma oportunidade dessas e deixo também aí, né, à disposição para você que está seguindo, né, quiser me seguir ali no Instagram, Geraldo Moisés, tal como se escreve, Moisés é com Y, para a gente conversar, para a gente continuar fazendo essa rede aí de pessoas que testemunham, de pessoas que entendem a verdade. E eu agradeço mais uma vez, acompanhando aí sempre vocês. Sou muito grato pelo que o Numar, do que a Sociedade Criacionista fez por mim. E hoje, para mim, na minha vida, é um momento histórico, porque a Sociedade Criacionista, o site, me ajudou muito naquele momento difícil que eu falei, né, que eu passei. E hoje poder contribuir e ajudar tem sido um privilégio. Eu agradeço de coração, louvado seja Deus também, e a cada um que está assistindo aí. Continue orando por esse grupo maravilhoso, né, que tem ajudado. Talvez tenha alguém que está passando pela mesma dificuldade que eu passei quando eu era criança e a gente pode estar levando essa pessoa, né, para superar essa dificuldade. E a gente não tem ideia do trabalho que a gente faz. Muito obrigado, Geraldo. E agora, dando continuidade à nossa live, com o tema Design Inteligente ou Evolução, o que a zoologia nos revela. Nosso novo convidado, Rafael Marques. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nessa live tão importante aí para discutir as nossas origens. Prazer é nosso. Rafael, antes de iniciar o seu tema aí, vamos conhecer um pouco mais sobre você, a sua formação, assim como o Geraldo falou também. Como começou o seu interesse pelo criacionismo? O interesse começou antes mesmo da minha própria formação como biólogo, né? Sou formado em Ciências Biológicas, especializado em Gestão e Manejo Ambiental. Só que, quando eu era adolescente ainda, antes de pensar na faculdade de Biologia, já tinha interesse ali pelos livros da Casa Publicadora Brasileira, principalmente os livros do Michelson Borges, que me introduziu nesse conteúdo aí do criacionismo, e despertou a curiosidade. E quando estava na faculdade, então, foi realmente um desafio, né? Porque para quem já fez o curso de Ciências Biológicas, sabe que é puro evolucionismo, ainda mais quando você faz uma instituição secular. Ali você vai ter um mergulho na parte evolucionista,
onde não se aborda nada sobre criacionismo, muito menos design inteligente. E foi realmente um desafio. E esses materiais acabaram me ajudando bastante. Isso por volta de 2004, 2005, 2013, mais ou menos. E ali despertou esse interesse, né, de querer defender a verdade como ela realmente é e a lógica por trás de tudo. Aí, quando você pensa pela lógica, quando você usa, então, o raciocínio lógico, você começa a perceber que aquilo que você está estudando na biologia não tem como ser fruto do acaso, né? Precisa ter uma mente realmente inteligente por trás, guiando todos os processos que ali estão. Então, eu sou formado em ciência biológica, hoje atuo também como professor, tanto da rede adventista de educação, mas também do estado do Paraná. Legal, Rafael. Bom conhecer um pouco mais aí da sua história. Muito bem. Yeah. Agora os próximos minutos aí são contigo. Conte-nos mais aí o que a zoologia nos revela a respeito da evolução e do design inteligente. Muito bem. Vou jogar aqui a minha tela. Muito bem. O que a zoologia, né, o estudo dos animais, o que ela pode nos revelar aí sobre as origens? Será que realmente a evolução ela é a melhor resposta? Ou será que o design inteligente, o criacionismo, eles acabam sendo a mais lógica delas, para a gente tentar explicar a origem de algumas coisas que nós vamos ver aqui. Antes de começar essa palestra, propriamente dita, eu queria que você pudesse rodar na tua mente, como se fosse ali um programa, um sistema operacional nesse momento, com uma pergunta que fica girando em torno da palestra. Tá? Quantas informações forem sendo apresentadas, aquilo que você for vendo ali, que você for lendo nos slides também, que aparecerão, que você possa estar rodando na sua mente uma seguinte pergunta: como que isso surgiu? Isso poderia ser fruto do acaso? Será que processos cegos, aleatórios, que não são guiados, poderiam ser a melhor resposta, a melhor inferência daquilo que a gente vai estar vendo? Então, que você tenha esse raciocínio correndo aí na sua mente durante essa palestra, então. Muito bem. Uma coisa que a gente precisa, então, ter uma ideia é o seguinte. Darwin, ele teve alguns momentos da vida dele que ele passou ali por algumas situações que, como ele já disse algumas vezes em algumas cartas, que o fizeram perder o sono, que o perturbaram. E ele coloca ali numa carta para o seu amigo Asa Gray o seguinte comentário: lembro-me bem do tempo que só de pensar na estrutura de um olho me dava calafrios, mas não superei isso. Só que ele arrumou outro problema para a cabeça, né? Mas agora a contemplação das penas de um pavão, toda vez que eu olho para elas, me deixa angustiado. O que será que Charles Darwin ele viu na pena do pavão que o deixava angustiado? Quando você olha para uma ave tão linda como o pavão, realmente chama a atenção a sua beleza. Eu só queria fazer aqui um comentário que nós temos aí no nosso canal, aí sendo uma pessoa bem importante para o design inteligente, que é o Dr. Rodrigo Penafirme, e ele está assistindo a gente aí ao vivo agora neste momento, e ele fala muito bem sobre a beleza. É até um convidado que eu fico aqui, fica a dica para ser convidado para um próximo evento. A beleza do pavão chama atenção, né? Por que existe a beleza? Calafrios, só de nosso animalzinho aí tão famoso, que é esse animalzinho que você está vendo, é um macho. O pavão, ele tem essa beleza incrível. E Darwin, ele sugeriu um porquê. Quando a gente pega a evolução, uma outra coisa que é interessante, que assim, ela sempre te dá um porquê. E algumas vezes a resposta, o porquê que ela dá para as coisas acontecerem, até que faz certo sentido de vez em quando. Quando você analisa, ele fala, até que faz um sentido. Mas o porquê não é a primeira pergunta a ser considerada. A pergunta que a evolução ela tenta deixar debaixo dos panos e ela não gosta muito de abordar é o como que as coisas surgiram. O porquê, uma explicação, é até fácil, mas o como é a parte mais complicada. E Darwin, ele apelou para a seleção sexual. Naquela época, isso fez muito sentido, foi uma explicação satisfatória e que até hoje ela é defendida.
Se a gente pegar vários livros didáticos, a gente pode até encontrar essa explicação da seleção sexual. Só que nada melhor que um dia após o outro na ciência. A ciência ela vai se aprofundando, ela vai estudando. A verdadeira ciência buscando respostas, ela é incrível. E quando a gente analisa as penas de um pavão, a gente vai perceber que a seleção sexual acaba não sendo a resposta definitiva para isso. Você está olhando aí para esse slide, para essa imagem, onde você vê ali a pena de um pavão adulto, na letra A. Na letra C, você tem ali um pavão jovem e um pavão albino, um pavão branco. Na imagem de baixo, o que você vai estar enxergando são o que nós chamamos ali de minúsculos cristais fotônicos. O que nós descobrimos que, na verdade, as cores que você está enxergando nessas penas, elas não são fruto de pigmentos. Você não tem uma química ali, você não tem pigmentos químicos para conferir essa cor para as penas do pavão. Na verdade, o que você tem é um efeito de ótica, um efeito de física, nada a ver com a química, onde você tem microcristais, e esses microcristais conseguem, então, refletir a luz, e ela quebra a luz, decompõe a luz, e reflete nas cores que nós enxergamos. Você percebe que uma pena de um pavão adolescente, jovem, ela não é tão chamativa, não é tão colorida, porque o número de cristais é um pouco menor. O pavão branco, então, ele não tem as cores, porque ele não tem os tais cristais para poder refletir essas cores. Então, hoje nós sabemos, a seleção sexual ela não tem nada a ver com a resposta tão desejada aí por Charles Darwin. Na verdade, as fêmeas elas acabam sendo conquistadas pelos machos através literalmente de uma cantada. Então, a vocalização que o macho realiza, isso vai atrair a fêmea para o acasalamento. Não tem nada a ver, então, com as cores. E aí fica a pergunta, né? Por que essas cores tão belas? Se para um animal, que deveria ser importante para ele, não é, não serve para atrair uma fêmea, porque é a sua cantada. Tanto é que os pavões machos aí, que são os brancos, eles também conseguem se acasalar. A cor não influencia em nada. Por que essa beleza? Né? Será que a beleza poderia ser realmente considerada como uma evidência de um design? É algo para a gente pensar no decorrer dessa palestra. E a gente consegue ver essa iridescência, que é o nome que nós damos para esse fenômeno, em vários outros animais. Os insetos são campeões nessa famosa iridescência. Você pega ali besouros, borboletas, eles também vão ter ali, então, microcristais que vão conseguir refletir a luz nas suas cores que nós acabamos enxergando. Nós temos alguns indícios, não é o nosso tema aqui falar de dinossauros, mas nós temos indícios que já foram encontrados alguns fósseis que parece que alguns dinossauros também tinham essa capacidade de iridescência. Então fica uma coisa para se pensar, será que, como a gente vê esses animais no Jurassic Park, por exemplo, será que eles realmente eram daquela aparência? Ou poderiam ser multicoloridos e muito mais chamativos do que a gente pode imaginar? Bem, vamos para as aves. A gente vai ficar um tempo aqui nas aves. Já estamos no pavão, a gente vai continuar com as aves. Uma pergunta aí para você pensar rapidinho, 10 segundos. As aves voam porque têm asas ou têm asas porque voam? E aí? Coloca aí no chat rapidinho aí o que você acha. Será que é a primeira opção? Ela voa porque tem asas ou tem asas porque voa? Quando você pensa, parece que não é a mesma pergunta, ela tem uma grande diferença. E se a gente analisa as duas cosmovisões principais para explicar as origens, o design inteligente, o criacionismo de um lado, o evolucionismo do outro lado, elas têm respostas assim bem diferentes. Quando você analisa o design inteligente, o criacionismo, ele coloca ali que as aves voam porque têm asas. É lógica, né? O evolucionismo coloca que as aves têm asas porque um dia desejaram voar. Parece meio cômico isso. Se você analisa, por exemplo, uma arte que foi feita aí por algum paleoartista que coloca a evolução das asas, você vai perceber que é algo que chama muita atenção. Você tem ali alguns fósseis de algumas espécies aí que já encontramos, e eles vão montando essa linha do tempo, colocando as imagens onde bem entendem, e você fala ali que aquilo ali foi uma evolução das asas. Que em algum momento lá no passado, algum tipo de réptil, ele desejou voar, ele percebeu que se ele voasse, ele conseguiria ter algum tipo de vantagem,
e que, com o passar do tempo, de milhões de anos, um processo totalmente aleatório, cego, repito novamente essa frase, as asas foram surgindo, foram evoluindo. Bem, se você parar para pensar, aonde está a lógica? Né? Detalhe, você não encontra no registro fóssil essa sequência. Você não vai ver que as asas foram surgindo aos poucos. O que nós encontramos são animais que possuem estruturas com funções específicas e que aparecem de forma súbita, pronta. Nós não conseguimos enxergar essa linha evolutiva como é muito bem tratado nesse desenho. O Archaeopteryx, por exemplo, que é o terceiro ali para o final, ele foi colocado por muito tempo como elo perdido que tinha sido encontrado. Hoje, todos nós que estudamos a fundo o assunto, e aí está a importância de você estudar a fundo as coisas, porque ainda hoje tem gente que defende que o Archaeopteryx, na verdade, seria um animal que estaria sendo transicional, passando ali de um réptil para uma ave, e estaria nesse processo evolutivo, seria então o elo perdido que foi achado. Na verdade, os cientistas já definiram que realmente ele é uma espécie de ave extinta, uma ave que fazia parte de um certo grupo, que não existe mais, mas 100% ave, não estaria em processo evolutivo, não estaria ali em processo de modificações para as asas modernas. Seria mais ou menos, né, se a gente for falar dessa evolução das asas, como se você pegasse, por exemplo, esse caminhão, qualquer tipo de caminhão cargueiro aí que transporta qualquer tipo de carga, você pegasse um caminhão desse, levasse numa oficina da mais top que tiver, da mais moderna, com todos os materiais que você puder imaginar disponível, a maior tecnologia disponível, e você pegar esse caminhão e transformar ele num avião cargueiro. Seria isso possível? É mais ou menos isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de classes diferentes, nós estamos falando de répteis se transformando em aves. É como se você pegar um caminhão e transformar isso num avião. É impossível. São ordens diferentes, são categorias diferentes de objetos. Eu peguei justamente esse cargueiro, porque essa palestra ela meio que mescla um pouquinho com o assunto do biomimetismo, que é quando nós usamos a nossa inteligência para copiar o que a natureza já nos fornece. O grande artista foi lá e projetou todas as formas de vida, com vários tipos de funções, e nós, na nossa inteligência, nós conseguimos olhar para isso e, quem sabe, encontrar funções para nós. E nós olhamos justamente para a beluga, que é um tipo aí de cetáceo, um animal, um mamífero marinho, que tem ali essa cabeça, tem esse formato totalmente diferenciado, e nós percebemos que se fizéssemos aí um avião com esse formato, ele seria um ótimo transportador aí de grandes tipos de cargas. Nós imitamos a natureza, então nós estamos plagiando a natureza. Como que um avião desse, que foi totalmente projetado, anos de pesquisa, testes, foi então ali feito, fabricado, e aí nós temos a coragem de olhar para um animal e falar que toda aquela estrutura que ele tem, que permite o voo, simplesmente foi fruto de um processo evolutivo ao acaso. De novo, a lógica. Aonde fica a lógica? Se a gente começa a analisar por esse prisma, a gente vai começar a perceber que a lógica realmente vai para outro lado. Se a gente analisar melhor as aves, elas têm diversas estruturas. Você pode perceber ali, por exemplo, o número 4, que são sacos aéreos, que a gente vai ver na sequência, ossos pneumáticos, a questão dos olhos, a membrana nictitante, várias estruturas que permitem o voo, adaptações que permitem o voo, ausência de bexiga, por exemplo, para não armazenar a urina, para que não fique fazendo peso. Então ela tem várias adaptações. Como que tudo isso pode ter simplesmente surgido? Aquela pergunta que eu te falei para você colocar na tua mente no início, deixa ela rodando. Como todas essas estruturas que nós vamos ver aqui, de forma breve, de forma bem resumida, como que elas podem ser fruto do acaso? Será que realmente a lógica está por trás disso? Se você olha, por exemplo, os ossos pneumáticos, são ossos ocos, aonde você tem uma densidade bem menor. São ossos que permitem a redução de peso. Então, eles estão totalmente projetados para o voo. Ossos leves. Nós, por exemplo, temos ossos pneumáticos na nossa face. Nós temos aqui os seios nasais, os seios da face, onde nós temos esses ossos pneumáticos para justamente redução do peso da nossa caixa craniana. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem projetado. Se a gente olhar para os olhos das aves, principalmente das aves de rapina,
elas possuem ali uma membrana fantástica, como se fosse um... Você já deve ter... Alguém aqui já deve ter andado de moto, por exemplo, e talvez com a viseira aberta dessa moto, né, do capacete, a moto ali numa certa velocidade, o vento na cara, com uma velocidade já meio aumentada. Você sabe, se você já passou por uma situação dessa, é difícil manter os olhos abertos. Começa a ressecar os olhos, começa a arder, começa a incomodar, e você precisa da viseira. Então, o projetista do capacete, sabendo disso, colocou a viseira. E você pega uma ave de rapina, pega um falcão peregrino, a ave mais rápida, que pode alcançar ali 320, alguns colocam até 380 km por hora. Imagina essa ave num voo, descendo. Os olhos precisam manter-se abertos, porque ele vai estar caçando ali uma outra ave, um outro animal ali embaixo. Como ele pode ficar com os olhos abertos se o vento está totalmente contrário, uma velocidade imensa? O grande projetista. Aí a gente entra também numa parte que a gente chama de antevidência, né? Você ter uma solução para um problema que ainda não existe. Então, o grande projetista ele usou a antevidência para colocar nas aves justamente uma membrana que ele consegue fechar e abrir. E essa membrana ainda consegue ser translúcida para que possa proteger essa visão. Aqui tem um vídeo que você pode ver esse funcionamento em câmera lenta. Então você está vendo aí justamente uma ave de rapina e essa membrana fechando e abrindo. Serve para proteger, para lubrificar esses olhos. Como que uma ave poderia ter isso? Se você não tem um processo guiado, mas sim não guiado, acéfalo. Imagina uma ave está lá voando, de repente ela começa a perceber que ela tem um problema, que os olhos começam a ficar ali com uma ardência, atrapalhando a sua visão. E se a ave pudesse pensar, quem sabe, eu preciso ter uma solução aqui. Eu preciso ter um óculos de proteção, uma viseira. Como que isso vai acontecer? A primeira ave já tem que ter essa estrutura. Então são vários tipos de evidências, são várias pecinhas que se a gente for montando, você tem um cenário realmente apontando aí para um grande projetista. Você pega também os ossos da parte peitoral, os ossos da quilha. Esses ossos têm um formato para poder fornecer um formato aerodinâmico para a ave. A questão dos músculos peitorais conectados ali de forma tão perfeita que permite o bater das asas. E a gente talvez pensa que a ave talvez cansa demais ficar batendo asa, como se a gente começasse a bater os nossos braços, imitando as asas. Em menos de 2, 3 minutos você já vai estar exausto, com dores nos braços, nos músculos. A ave não. A ave ela usa a gravidade para baixar suas asas, então ela já tem esse fator que beneficia ela. E quando ela baixa as asas, esses músculos funcionam de tal forma que é como se fosse ali um gatilho que se arma. E quando ela solta, ela relaxa esses músculos, basicamente que meio que automático as asas são empurradas para cima. E assim ela consegue fazer pouco esforço no bater de asas. Como que isso surgiu? Novamente a pergunta. E nós somos ótimos plagiadores, né? Você tem aí uma foto que te mostra um bombardeiro americano, um avião aí fantástico, que consegue enganar os radares, invisível aos radares, e em cima um animal fruto do acaso. Embaixo, altamente projetado, bilhões de dólares em pesquisa, as melhores mentes da engenharia aeronáutica projetaram aquele avião, e ali em cima o acaso te forneceu isso. A mãe natureza, como alguns gostam de falar, proporcionou para você uma ave de rapina fantástica. Engraçado, mesmo formato, nós copiamos isso. Será que a natureza poderia fornecer algo tão belo, tão fantástico, tão perfeito de funcionamento como uma ave como essa? Você percebe o formato ali para cortar totalmente o vento. As penas das asas ali na ponta tem uma função de estar dobrada para cima. Já vamos abordar isso. Quando você pega as aves de rapina novamente, que elas são incríveis, são fantásticas, eu quero te chamar a atenção para essa pena chamada de alula, que está bem na ponta ali, na parte frontal da asa. A alula é como se fosse um polegar para as aves, para essas asas. Quando a ave está voando e precisa pousar, precisa fazer algum movimento que precisa ter uma redução de velocidade, ela tem um problema aerodinâmico. E esse problema não é problema, porque ela tem uma solução. Então, a antevidência novamente. A antevidência do grande projetista. O problema surgiria, a solução já foi colocada, que é justamente essas penas, uma simples pena, como se fosse o polegar. Ela levanta essas penas
E isso fornece a ela uma aerodinâmica. Quando você olha para uns aviões, nós, de novo, plagiamos a natureza. Você pega os flaps e os slats, quando você está ali voando, você já deve ter percebido a parte das asas dobrando para baixo. Aquilo ali tem uma função de fornecer uma aerodinâmica em baixa velocidade. O avião está ali ou decolando, ou está pousando, está uma velocidade reduzida, o seu peso, ele precisa ter uma aerodinâmica. Ele precisa manter a pressão aerodinâmica. E ele então dobra essas asas. Assim como as aves fazem. Quando você analisa, por exemplo, esse outro vídeo aqui, perceba que a águia careca, ela vai ali pescar, né? A águia pescadora, a águia careca, símbolo americano. Perceba como ela levanta a lula. Olha lá, levantou a lula. Ela estava numa certa velocidade, precisou ter uma redução dessa velocidade para poder capturar o seu alimento. E ela então levanta a lula para poder, olha lá, ó, totalmente levantada. Isso fornece para ela uma aerodinâmica perfeita para esse movimento. Caso isso não existisse, ela não conseguiria fazer um movimento tão perfeito assim. Ela precisa disso, todas as aves precisam disso. Né? De novo, a pergunta que eu mencionei, como que isso surgiu? O porquê está ali é fácil. Essa é a explicação do porquê. A evolução muitas vezes te dá o porquê, mas agora como isso aparece, esse é o grande problema, o grande X da questão. Aqui você tem as asas, a ponta das asas dobradas, como eu mencionei agora há pouco. Qual a razão disso? Você percebeu os urubus voando aqui nas nossas cidades, aí a gente consegue ver bastante isso. Você vai perceber que eles ficam tempos ali voando sem precisar bater as asas, só buscando as áreas de ar quente para poder ganhar mais altitude. E eles dobram a ponta dessas asas por uma razão também aerodinâmica. Nós percebemos, por exemplo, no voo de uma coruja, quando ela está ali voando, ali você tem uma cena de um vórtice sendo criado. E a coruja é um animal fantástico, a gente vai falar um pouquinho dela depois também, mas a coruja ela faz um voo totalmente silencioso. Depois isso já vem o porquê depois. Mas esse vórtice que deixa ali, ó, essas asas, esse formato, fez com que, de novo, plagiássemos a natureza. Nós fomos lá, estudamos essa estrutura da asa dobrada para cima, levamos isso para túneis de vento e percebemos que há uma diminuição do arrasto, do vórtice, criado pelo movimento do animal e, logicamente, aí da aeronave. E por que uma asa dobrada para cima é importante? Por que não deixar a asa normal, como ela foi desenvolvida no começo? Por que dobrar essa asa? A razão é justamente economia. Você consegue, por exemplo, 5% de redução aí de gases, no caso do gás carbônico, 500 mil galões de economia de combustível por ano por cada avião. Então, isso representa 5% de economia de combustível. Você imagina isso, ó, numa grande companhia aérea, com centenas de aviões ao longo de um ano, quantos milhões de dólares a menos de combustível é? Simplesmente dobrando a ponta da asa. Fantástico. Copiamos novamente processos cegos e aleatórios que surgiram ao acaso. Essa é uma lógica que querem empurrar para nós. E quando você olha para esses três animais, de novo, três aves. A minha área também de estudo é ornitologia e sou fascinado pelas aves. Você tem um martim pescador, você tem uma coruja e você tem um pinguim. O que os três poderiam ter em comum? No que eles poderiam ser usados? Olha para a próxima imagem, presta atenção que é muito rápido. Passou. De novo. O que você está vendo ali é um trem-bala, o famoso trem-bala japonês. Trem-bala, quando ele foi criado, a viajar a velocidades aí de 400, 450 km por hora, ele teve um pequeno, grande problema. O barulho que ele fazia quando ele entrava num túnel, e ao sair do túnel, esse deslocamento de ar que ele provocava pela sua velocidade, gerava um estrondo muito forte na saída. O Japão, um país muito sério, que leva as leis ali à risca e preza pelo bem-estar de todos, animal e humana, ele falou o seguinte, olha, esse trem não pode funcionar. Vocês têm uma falha de projeto, vocês não previram que haveria esse estrondo. Para esse trem poder continuar funcionando, tem que ser resolvido esse problema. Como que isso foi resolvido? A história nos conta que um engenheiro que participou desse projeto tinha um hobby.
E o hobby dele era fazer pescarias e observar as aves. E ele observou justamente o martim pescador. Ele observou o martim pescador fazendo aquele movimento que você está vendo na foto. Pescando, ele mergulha para pescar um peixe. E quando você olha para essa foto, que foi capturada no momento exato, perfeito, isso chama a atenção. Você vê que a água está limpa, não tem movimento, não tem ondulações, não tem respingos. A água está realmente numa forma totalmente sem nenhuma deformação. Por quê? Se você olhar, o bico está totalmente dentro d'água. Por que isso aconteceu? Isso chamou a atenção do engenheiro. Uma outra coisa que foi sendo pesquisado e foi sendo descoberto ali é essa imagem do meio, que é justamente as penas de uma coruja. E você tem ali aquele serrilhado nas penas. É uma das únicas aves que tem esse tipo de pena serrilhada. E qual a função disso? Redução de ruído. Na verdade, não é nem redução, é totalmente ausência de ruído. Se você pegar uma coruja, uma vez quando eu fazia minha pesquisa para a minha faculdade de levantamento da ornitofauna, lá da cidade que eu morava, no interior, eu fui fazer observação noturna. E era muito difícil, porque você não ouvia ave voando. Durante o dia você ouve as aves voando, o bater das asas. E à noite você olhava para uma coruja, observava a coruja voando, só que sem som, totalmente ausência de som. Você pode pegar uma coruja voando, gravar, tem um vídeo no YouTube disponível, que eles gravaram no estúdio uma coruja voando comparado com outras aves. O som é absolutamente zero. Isso está ali. Ela precisa disso para capturar sua presa. E eles se inspiraram nisso. Vocês vão ver aonde que eles colocaram esse serrilhado. E o formato do pinguim. O pinguim é uma ave que não é uma ave que voa, então ela não tem aerodinâmica, mas ela tem uma hidrodinâmica para se locomover dentro da massa de água. E esse formato, que parece meio desengonçado, realmente ajuda ele a nadar. Pegando esses três, e aqui vocês vão ver um vídeo também que mostra o martim pescador caçando. Você vê que na entrada não há água saindo. Após boa parte do corpo estar, do bico já estar totalmente dentro d'água, aí sim a água respinga. E olha ele voltando para o ninho, olha a lula funcionando ali, ó. Olha a lula. Percebeu a lula? Polegarzinho de pena sendo levantado para dar estabilidade para o voo. Ali, ó, você consegue perceber. Sem isso, ele não conseguiria fazer esse movimento tão perfeito, tão majestoso como ele faz. Tudo isso foi usado para fazer isso. Eles tiveram que mudar totalmente o formato do trem-bala, e você pode ver que o formato de hoje combina com o formato ali do bico, da cabeça do martim pescador. O pantógrafo, que é o equipamento que fica localizado em cima do trem para poder ali pegar energia elétrica, antes ele era daquele formato, muito barulhento, e o formato atual. Então essa parte do meio do pantógrafo, que está ali para a parte superior, aquela coluna, ela imita o formato do corpo do pinguim, tem um certo tipo de aerodinâmica baseado na hidrodinâmica, e você percebe nela que ela tem também uns serrilhados. E esses serrilhados justamente inspirado nas penas da coruja. E o que aconteceu? Redução de ruídos. Ficou dentro dos limites que o governo colocou para a empresa que produziu o trem-bala. Hoje o trem-bala roda lá e não tem um ruído tão estrondoso quando sai do túnel. Mudando, saindo aí da classe das aves, rapidamente aqui na girafa, o que a girafa poderia nos ensinar sobre essa discussão de design, criacionismo ou evolução? Acabei de tomar uma água aqui, isso tem a ver com a girafa. A girafa ela tem um baita no pescoço, ela precisa ter um coração que é uma super bomba para bombear o sangue contra a gravidade, para chegar na sua cabeça, irrigar ali o cérebro e as outras estruturas do sistema nervoso. E ela tem tudo isso. Não tem nenhum problema. Ela não tem nenhuma insuficiência cardíaca no estado normal. Ela consegue viver perfeitamente. Só que o problema acontece quando ela vai justamente tomar água. Porque se você olha para a girafa, agora, tomando água, aquilo que ela tem a solução para bombear o sangue contra a gravidade, torna-se um problema, porque agora ele vai bombear a favor da gravidade.
E esse sangue vai ter uma pressão muito mais forte do que tinha para cima. É tão forte que os especialistas dizem que se essa pressão ela chegasse do jeito que ela sai do coração e chegasse até o cérebro, nesse exato momento que ela tomando água, explodiria os miolos. Ela teria morrido. Será que lá atrás uma girafa estava lá para tomar uma água, de repente viu a sua amiga tomando água e morrendo? E pensou, peraí, preciso criar uma solução, preciso desenvolver algum tipo de solução para que eu possa tomar uma água do jeito mais cômodo possível. Bem, qual que é a solução? A antevidência novamente. O problema estaria no futuro, mas a solução foi colocada no início. Quando a girafa ela tem ali esse ato de tomar água, ela conta, nessa linha vermelha que seria as artérias, tem essas linhas pretas. Isso aqui representa válvulas. Ela tem válvulas instaladas na sua artéria, que quando ela baixa o pescoço, essas válvulas automaticamente vão se fechar. E ao se fechar, o sangue vem com bastante força, com bastante pressão, bate na válvula, a válvula se abre, como se fosse uma porteira. Ela vai batendo e abrindo, batendo e abrindo. E você já sabe o que acontece. Quando ela bate, ela abre, o sangue perde pressão. E vai perdendo pressão até conseguir atingir ali a parte da cabeça do animal. Quando ela levanta, ela está lá tomando água, as válvulas fechando, sangue passando, válvula se fecha, sangue passa, perde pressão. Só que ela levanta o pescoço, rapidamente essas válvulas posicionam-se de maneira abertas e não voltam a se fechar, ficam abertas. E o sangue continua chegando de maneira perfeita no seu crânio. Como isso apareceu? Você começa a perceber que são detalhes que o animal precisaria ter isso. Ah, mas a girafa, quando surgiu, não tinha esse pescoço comprido, tão grande assim, foi surgindo aos poucos. Sim, tudo bem, foi surgindo aos poucos. Tudo bem, vamos pegar isso. Mas precisaria ter esse sistema funcionando. Como que isso também foi surgindo? Qual o passo a passo? Como? É a pergunta. Estamos encaminhando para o final. Nós temos aí mais 2 mamíferos que chamam a atenção. Um voador, um aquático, morcego, golfinho. O que os dois têm em comum? Algo realmente incrível, que também nós copiamos. Eles têm o que a gente chama de uma ecolocalização. Eles conseguem liberar ali um som inaudível para os nossos ouvidos. Cães e gatos conseguem ouvir esse som, nós não. Esse som ultrassônico viaja muito rápido, bate nos obstáculos e retorna o eco. Por isso que é uma ecolocalização. Eles conseguem ouvir esse eco. Ao ouvir esse eco, eles conseguem criar uma imagem daquilo que está à sua frente. Só um detalhe, tem muita gente que acha que morcego é cego. Não, morcego enxerga. Só que ele só não enxerga muito bem à noite. Só que ele tem um hábito noturno. Então ele conta com essa tecnologia fantástica. E nós fomos pesquisar o DNA desses animais, o que nós descobrimos? Descobrimos um gene. Eles contêm lá, pega o código genético do animal, o DNA. Esse DNA é formado por vários genes, são milhares de genes. Então imagina ali um Lego com várias pecinhas, cada pecinha seria esse gene. E existe um pedaço do DNA, que foi dado o nome então de prestina, e esse pedaço, esse gene, ele vai produzir uma proteína chamada também de prestina. E essa proteína, ela está então associada à questão da ecolocalização. Então nós descobrimos que essa capacidade deles ouvirem esse som, deles conseguirem capturar esse som e criar essa imagem, isso está no código genético do animal. E que nós temos um problema, o código genético é informação. Informação, se a gente pegar a teoria da informação, que não está ligada à biologia, mas à tecnologia, emprestar aqui para a gente agora, a gente sabe pela parte científica da teoria da informação que ela só pode ser fruto de inteligência. Não pode ser ao acaso, não pode ser algo simplesmente que apareceu, mas que precisa ser fruto da inteligência. E o código genético, principalmente a ecolocalização que a gente está falando aqui, só pode ser fruto de inteligência. Como que isso surgiu por processos aleatórios? Não há como explicar. Se a gente olha hoje para os navios, para os submarinos, nós usamos a mesma tecnologia. Então nós somos inteligentes o suficiente para poder copiar essa tecnologia para nós. Então você pega esses detalhes dos animais. O último caso aqui, a formiga,
O que a formiga teria, talvez, para nos ensinar? Quando você olha para a formiga, então, você já imaginou a formiga saindo do formigueiro, numa floresta, cheia de obstáculos ali, ela saindo para andar, para procurar alimento, para trazer ali para dentro da sua toca? Como que ela consegue voltar para casa? Bom, tem a parte química, existem sim sinais químicos que ela vai deixando pelo caminho, mas nós descobrimos que não é só isso. Ela consegue fazer algo fantástico, que é ler o campo magnético da Terra. Alguns animais têm essa capacidade. É como se eles tivessem um GPS. Como não, né? Eles têm um GPS natural instalado no seu funcionamento. Nós temos algumas noções hoje, que voltando para as aves, rapidinho, algumas aves migratórias, nós descobrimos que elas têm alguns genes que fabricam ali na sua parte da visão uma associação com ferro. Então o ferro se associa com algumas proteínas dos olhos. E a gente acredita, aí é uma coisa que nós estamos estudando, que pelo que tudo indica, essas aves migratórias, por causa de ter essa questão do ferro nos seus olhos, elas basicamente, literalmente, elas conseguem ver o campo magnético e assim criar os seus mapas, os seus trajetos totalmente confiáveis. Fantástico. Como que isso apareceu no animal? E terminando, indo para o nosso final aqui, até comentei aqui em casa com a minha esposa que assim, quando a gente se envolve com esses assuntos das origens, a gente começa a perceber que não existe coincidências, que existe uma providência. Até comentei com o grupo aqui também, porque a palestra que nós tivemos agora há pouco foi mencionada a questão da neutralidade científica, né, que ela não existe. Isso é óbvio que ela não existe. E quando a gente analisa, por exemplo, essa frase, que a biologia é o estudo das coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional, dito aí pelo famoso Richard Dawkins, um ateu aí, militante, você começa a perceber que a neutralidade, ela realmente fica fora do debate. Que, pelo que você estuda na biologia, as coisas que você analisa, as coisas complexas, ela dá uma impressão de ser um design, mas não é não. E a frase, talvez, que é mais escancarada, ela é do famoso Francis Crick, um dos co-descobridores da molécula do DNA. Ele diz o seguinte: os biólogos devem ter sempre em mente que aquilo que vem não foi planejado, mas evoluiu. Então, fique bem claro, você vai fazer biologia? Vai lá. Quando você começar a estudar aquelas coisas, coloca na tua cabeça uma coisa: aquilo não foi planejado, evoluiu. Tá, mas as evidências parecem que não estão apontando para isso. Não, mas coloca na tua cabeça que evoluiu. Tá, mas cadê os fósseis mostrando essas evidências, supostas evidências? Cadê os fósseis mostrando a evolução, como Charles Darwin falou que deveria ter? Não, coloca na cabeça que isso evoluiu. Gente, isso é um doutrinamento científico. A razão fica de fora, a lógica fica de fora, e é um sistema operacional rodando na mente, principalmente dos biólogos, né? Deixa quieto. Vai te surgir na mente que parece que pode ter sido um design. Não, esquece. Coloca na cabeça. Evoluiu, ponto final. Quando nós analisamos um texto de Jó 12, lá na Bíblia, no primeiro livro a ser escrito, mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu. A gente acabou de fazer isso, e elas vão lhe contar. Ou fale com a terra, e ela o instruirá, até os peixes do mar lhe contarão. Contarão sobre o quê? Que todos estes. Quem não sabe que a mão do Senhor fez isso? A natureza nos revela isso. Esse texto, eu creio que ele está realmente dizendo isso. Vá pesquisar, vai se aprofundar no conhecimento da zoologia, da botânica, de todas as outras áreas da ciência, que você vai ver que eles estarão gritando para você que foi o Senhor que o fez. E aí nós chegamos, né, em Romanos 1, onde fala que desde a criação do mundo, os atributos que são invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, eles têm sido claramente vistos, sendo compreendidos através do quê? Das coisas criadas. E aí vem a parte pesada, né? De forma que tais homens, quem são esses homens? Aqueles que negam a existência de Deus, aqueles que falam que não há um Criador, que para você pensar que evoluiu, que não foi projetado, esses homens, eles são indesculpáveis. Eles não têm desculpa para afirmar que o grande projetista, o grande criador, não existe.
quando você analisa a natureza, você se aprofunda no conhecimento, não tem como você não chegar mais perto de Deus. Quando eu vejo, acho que foi Pasteur que falava que um pouquinho de ciência te afasta de Deus, mas quando você se aprofunda na ciência, muito de ciência, te faz chegar mais perto dele. Que você possa ser movido a querer se aprofundar nesse conhecimento. A SCB, o canal do TDI, que é o Design Inteligente, os núcleos que a SCB tem espalhado pelo Brasil, estão aí para nos ajudar nesse trabalho de nos aprofundarmos nesse conhecimento. Está aqui o núcleo que eu faço parte, que é o de Curitiba. Você possa também nos seguir, assim como no Mar, no LOM, Núcleo e todos os demais que estão aí participando dessa live, que você possa buscar ferramentas, buscar conhecimento, para que você possa defender aquilo que você acredita. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Muito obrigado, Rafael, pela sua palestra. Foi muito esclarecedora. Particularmente, eu fiquei assim perplexo com a sabedoria, né, com que foi desenvolvido o sistema circulatório no pescoço da girafa. Não tinha parado para pensar ainda do que realmente poderia acontecer quando o pescoço dobrasse para a girafa beber água, né, em função da pressão, Sim. e que há um mecanismo de redução de pressão dentro das artérias, né, da girafa. Eu não sei se alguém aqui já trocou um chuveiro, né? Eu acho que um chuveiro é o melhor exemplo de redução de pressão. Quando uma caixa d'água está muito alta, né, a gente coloca um pequeno redutor, uma pequena válvulazinha entre o chuveiro e o tubo que sai da parede, para justamente reduzir a pressão e impedir a queima do Mais um chuveiro, plágio. né? Mais um plágio, exatamente. E apesar da simplicidade do chuveiro, ele foi planejado, né? Enquanto isso, toda a complexidade envolvida no pescoço da girafa, no sistema circulatório da girafa, ele foi evoluído, né? Evoluiu ao acaso. E eu lembro que meu pai sempre me perguntava, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E essa pergunta, quando eu era criança, ela ficava ecoando na minha mente. E eu acho que ela nunca deixou de ser uma pergunta tão verdadeira como no caso dos seres vivos aí, né? Tem Toda a muito complexidade. sentido. E antes da gente partir para as perguntas, eu quero lembrar aqui ao nosso espectador, nosso internauta, né, que não deixe de fazer a inscrição, não somente no canal da SCB, do Numar e também dos demais núcleos, mas também a inscrição para concorrer ao sorteio dos livros que a SCB está distribuindo. E, inclusive, um dos títulos, né, que já vai chegar aqui logo mais, fala inclusive sobre a estética da natureza, que é um dos assuntos que você comentou. O primeiro livro aqui, o estudo sobre a Arca de Noé, que acabou de passar. Esse outro livro, que é muito legal também, é Exame Crítico da Datação Radiométrica. Eu tenho lido ele e fala muito a respeito dos métodos de datação. O próximo livro, Em Busca da Montanha Sagrada, um livro Esse eu muito vi que bom para lançou quem... recentemente, hein? Eu vi que relançou agora e já está nos meus planos aqui, porque eu tenho um estudo feito aí pela parte do Gênesis chinês que acho que envolve um pouco disso aí também. Muito Ótimo bom, livro. obrigado pela complementação aí. Posso Próximo participar do livro. sorteio? Posso participar do sorteio Opa, também? pode. Estética na Natureza. Esse é o livro que tem tudo a ver com a sua palestra, né? As Penas do Fantástico. Pavão. Quem diria que não tem uma gota de tinta naquelas penas, apenas difração de ondas eletromagnéticas, né? Próximo livro. A Origem da Vida por Evolução, um obstáculo ao desenvolvimento da ciência, de Fernando de Ângeles. E também, temos mais algum? Das Leis do Criador ao Criador das Leis, um lançamento da SCB, escrito pelo Rui Carlos de Camargo Vieira, fundador aí da Sociedade Criacionista. É isso aí, vamos então agora para as perguntas. Internauta, acesse lá na descrição do vídeo e também nas redes sociais, aqui nos comentários, o link para fazer a sua inscrição.
Primeira pergunta: como podemos apresentar esses fatos para alguém que crê fielmente na teoria da evolução e sempre acreditou no acaso? Está aparecendo aí na tela também. Creio que é a melhor forma da pessoa, talvez, abrir os olhos para essas evidências aqui, que é uma questão de você realmente aprofundar no estudo, né? Foi citado já na palestra anterior o famoso Dr. Michael Behe, que ele era um evolucionista ateu e ele muda a sua cosmovisão, ele tem essa mudança radical de lado, justamente ao começar a se aprofundar no conhecimento ali, principalmente da parte da cascata de coagulação do sangue, que ele foi tentar achar uma resposta evolucionista, foi tentar encontrar ali uma explicação evolucionista para aquilo que ele estava estudando. Ele não encontrou nem nada. Ele pesquisou vários anos de revistas especializadas nesse assunto e não encontrou nada. E ele começou então a, pô, peraí, se eu não tenho nenhuma explicação que me satisfaça, qual será que pode ser uma outra explicação? É uma questão de cosmovisão, é um problema um pouco mais sério, não é tão simples essa mudança de lado. Mas eu creio que se a pessoa realmente está com que a parte é sincera, ela quer realmente conhecer, ela está aberta a encontrar a verdade, a buscar a verdade. Eu acho que a melhor forma é de você realmente se aprofundar, é tentar encontrar ali como que isso poderia ter sido feito, né? O como que é o grande problema, como foi mencionado. O porquê a gente consegue, mas o como realmente vai chamar a atenção das pessoas que estão realmente buscando essas informações. Isso vai fazer a pessoa pensar. Qualquer pessoa que é realmente sincera, de forma racional ali, sincera com o seu raciocínio, ela vai parar para pensar, vai pesar na balança da sua mente. Falar, peraí, isso daqui não explica isso. Isso não realmente não dá o ponto final às vezes. Então pode ser uma outra. O outro lado talvez pode realmente estar com a resposta mais satisfatória. Ok, Rafael, muito obrigado. Vamos para a pergunta 2. O que dizer para pessoas que tentam apontar falhas no design de algumas criaturas? Isso é um argumento que os evolucionistas, né, os naturalistas, utilizam contra o desenho, contra o projeto aí inteligente que nós acreditamos. São o famoso bad design, né? São os designs ali que deram errado, quem sabe. Muitas vezes é uma falta de conhecimento pleno do assunto, daquele tipo de design que está sendo colocado em xeque, em questão. Algumas vezes você pode ter ali um fator de redundância. Aquilo que parece ser uma falha, na verdade, não é uma falha, mas é um processo de... Na engenharia, não é minha área de especialização, mas você tem ali vários sistemas que contam com processos de segurança, né? No elevador, por exemplo, se algo falha, vai ter outro sistema que vai entrar em funcionamento. Então, na vida também nós temos isso. E muitas vezes também falta de estudo daquele bad design especificamente. Talvez o nosso conhecimento ainda é um conhecimento superficial. E ainda precisaria você se aprofundar nesse conhecimento para tentar interpretar melhor. O que a gente tem visto é que os bad designs que têm surgido por aí, cada um vai caindo com o passar do tempo, nenhum vai permanecendo. É a mesma coisa, por exemplo, dos órgãos vestigiais. Se a gente pegar os livros aí de 100 anos atrás, você tinha mais de 100 e poucos órgãos vestigiais. E com o passar do tempo, nosso conhecimento foi sendo aprimorado, nós fomos aprofundando nesse conhecimento, e a gente vai percebendo que, na verdade, aquilo que era vestigial não é vestigial, é um órgão com uma função, às vezes uma função que a gente desconhece. Se a gente pega, por exemplo, o apêndice, por exemplo, que até 10, 15 anos atrás era um órgão vestigial famosíssimo, só que hoje nós sabemos que ele tem uma função ali, trabalha na parte imunológica do nosso corpo, né? Um crescimento de bactérias benéficas que ajuda a proteger o nosso sistema digestivo. Não é porque você pode tirá-lo que você realmente é um órgão que não tem importância, que não tem função nenhuma. No passado a gente foi evoluindo, esse órgão perdeu função. Não, ele tem função. Por mais que a gente possa tirar esse órgão e continuar vivendo aparentemente bem, é porque o nosso corpo possui outros sistemas que vão abordar aquela parte. Então, assim, o bad design, essas falhas do design, ou ela está sendo mal compreendida, ou ela não está sendo totalmente conhecida, de você, quem sabe, perceber que há um sistema envolvido por trás dele. Legal, realmente, né? Quando a gente parte para a aviação, sempre tem um sistema redundante. Se um sistema hidráulico falha, tem um sistema mecânico por trás que permite com que seja
feito o movimento dos flaps, Sim. do leme, né, e a condução do avião com relativa segurança até o seu destino. Estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero lembrar que perguntas que eventualmente foram feitas aqui nos comentários, que ainda não foram respondidas, serão respondidas após o evento, seja por meio de uma resposta nos comentários ou ainda diretamente ao participante. Eu quero agradecer aqui a presença do Rafael Marques, que prontamente aceitou o nosso convite para participar dessa live. E você tem 1 minuto, Rafael, para se despedir e deixar uma mensagem aí a quem está nos assistindo. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela essa participação aqui, que é realmente fantástico, que o projeto que está sendo feito. E o que eu peço, assim, é que você que está assistindo, você que se interessa, quem sabe você tem dúvidas. Eu tive algumas dúvidas durante a faculdade. Não vou confessar para você que me mantive ali na linha criacionista. Você estuda evolução, você mergulha na evolução, você acaba tendo realmente dúvidas. Porém, o problema é se você vai permanecer na dúvida ou se você vai correr atrás de pesquisar. Hoje nós temos um rico material, a SCB, CPB, várias outras editoras com assuntos, com livros abordando essa temática. Então você consegue ter hoje aulas fantásticas nos livros. Então vá atrás, vai pesquisar, corre atrás. Você vai realmente encontrar respostas realmente satisfatórias para as dúvidas que porventura você pode ter. Ok, Rafael, muito obrigado. E a você, internauta que está nos assistindo, muito obrigado por sua companhia, por sua paciência. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para saber das novidades. Se você gostou dessa live, curta, compartilhe com seus amigos. Siga-nos também em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Sociedade Criacionista. Aguardamos você em nossa próxima live amanhã, à tarde. Você pode clicar aí no nosso canal e pedir para receber a notificação sobre o nosso próximo encontro. Até mais, um grande abraço a todos, uma boa noite.